Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje é dia de mostrar 10 suculentas, minhas suculentas, suculentas de pequeno porte, que são parideiras, que são muito prolíficas aqui no meu jardim. Se já gostou do tema do vídeo, deixa o like pra mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Suculenta, que é bem parideira. Essa aqui, ó, gente, é o Graptopetalum macdougallii. Essa plantinha aqui, ela vai estendendo esses bracinhos aqui, ó, e vai nascendo várias suculentinhas, ó, e vai aumentando bastante. Essa aqui é bem parideira mesmo, ela enche o vaso bem rapidinho. Olha só, aqui eu tô coloquei ela junto com esse Cotyledon, né? Mas essa é uma planta, na verdade, que não gosta tanto de sol forte, tá? Ela gosta assim de meio período de sol. Se a sua região é bem quente, mais o solzinho da manhã. Gente, olha, eu cultivo ela aqui, ó, e tá pegando umas 2 horinhas de sol só. Se a sua tiver com aqui embaixo ficando muito seco, é porque tá num sol muito forte. E aí eu acho que é bom você dar uma mudadinha de lugar. Não é uma planta que precisa de sol muito forte para ficar compacta desse jeito, ó. Com relação à água, a minha pega toda a chuva do verão e não acontece nada. Aqui chove bastante, tá, gente? Na época do inverno, eu dou pouca água, dou de 15 em 15. Mas aqui realmente é bem mais frio e é bem mais fresco do que em outros locais do estado de São Paulo, interiorzão, por aí. Então, se você tem uma região muito quente, é bom dar uma regada com maior frequência, verificar se estiver secando muito aqui embaixo, porque ele seca por baixo geralmente. É bom você aguar com um intervalo de regas um pouco menor. A segunda, que também é uma planta que solta bastante bracinhos, é essa aqui, ó. A Echeveria prolífica. Também se reproduz por esses bracinhos aqui, ó. É só tocar que ele reproduz. Essa é uma planta que é um pouco manhosa. Ela tem uma tendência a melar com excesso de chuva, tá? Ela não, aqui no meu cultivo, ela não chega a desaparecer. Mas é uma plantinha que eu acho que precisa de bastante sol para ela não ter essa característica, sabe? Quanto mais sol ela pega, menos ela mela, mais ela fecha e mais ela fica durinha. Se você cultivar ela meia sombra, aí ela já fica um pouco mais melindrosa nesse sentido, assim, fica mais fácil de melar. Terceira plantinha que eu queria mostrar para vocês, que eu tô achando ela muito prolífica. É uma plantinha que chegou recentemente para mim, mas essas rosetinhas, gente, ela chama Mexican Minima. É uma Echeveria mínima, só que mais verdinha, tá vendo, ó? E olha a quantidade de bebezinho que saiu, tanto de um lado quanto de outro. Olha que coisa mais fofinha, gente, ó. Essa planta tá aqui desde mês 6, 3 meses que tá comigo. Olha que gracinha que é. Até agora não me deu trabalho nenhum. Ela tá pegando mais 5 horas de sol, né? Porque ela fica aqui embaixo, fica mais escondidinha. E ela tá indo super bem. Eu achei bonitinho porque nasce esses brotinhos aqui, ó. Olha que gracinha que fica, ó. Potinho aqui, tem um vídeo que eu ensino a fazer, tá? Pra quem gostar. Essa tinta, lembra que eu falei que escorria? Ela escorre pouco nela, ela escorre, mas ela não escorre tanto. É porque eu passei bastante camada de verniz com pincel e depois ainda passei uma camada de verniz spray. Talvez isso que tenha ajudado. Ela escorreu, mas ela até que tá segurando ainda. Olha, tem até mais aqui embaixo, olha. Que legal, gente. Bonitinha, né? A quarta que eu quero mostrar para vocês é
essa aqui, ó. Olha só, gente. Essa aqui é a Christine Ryan. Também é uma planta muito prolífica. Olha que coisa linda que tá essa aqui. Essa aqui é aquela que veio lá do Márcio. Finalmente transferi ela para uma latinha. Olha que cor linda que tá essa planta. Ela só fica assim se ela for cultivada bem estressada desde pequenininha, tá? Se você pegar uma planta e tentar estressar, ela vai começar a estressar, mas ela não fica desse jeito, ó. Pelo menos as minhas não ficaram. Quando você cultiva ela no sol desde bem novinha, aí que ela fica. Senão ela vai ficar parecendo mais uma equiveriazinha, né? Gostei bastante, gente, olha. Tento manter ela bem estressada, essa planta, porque eu gosto dela assim. Quinta suculenta que eu quero mostrar pra vocês, que tá bem bonita, olha. É a Mirinai. Essa Mirinai aqui é bem miudinha, tá, gente, ó. A Mirinai, a diferença dela com o Mendonça é o tamanho da roseta. Ela é mais pontudinha aqui, ó. A roseta da Mendonça é mais arredondada. E a Mirinai é uma planta também muito prolífica. Bastante mesmo. Olha que riqueza esse vaso aqui, ó. Olha que lindo, gente. Ela é meio acinzentada, né? É uma plantinha o que aconteceu com alguns vasos aqui dela? Ela deu uma sumida, deu uma minguada, né? Se der muita folha, flor, ela perde um pouco de folha, tá? Assim como a Mendonça também. Mas essa aqui, olha, tá, eu tirei, né, aquele excesso de flores e aí ela encheu bem, ela ficou bem cheinha e coloquei ela num lugar com bastante sol. Assim ela fica bem bonita, bem compacta. Olha que lindeza, gente. Vale muito a pena, ó. É muito gostoso de cultivar essa planta também. Eu acho de fácil cultivo. Aqui no fundo eu tenho aquela outra. Eu nunca lembro o nome dessa planta. Deixo o nome na tela para vocês, né? Olha que linda. Essa aqui é a sexta echeveria que eu quero mostrar para vocês. Sexta suculenta mínima, pequena, que é a Sweet Eva. Olha só que linda, gente. Essa aqui já é uma planta de mais idade e que tá com muito sol, muito mesmo. Assim ela fica um pouco mais firme. A Sweet Eva é meio molenga se ela fica com pouco sol. A coloração dessa daqui tá bem estressada, tá vendo, ó? Ela tá bem nas cores que pega quando fica com bastante sol. Essa aqui deve pegar umas 8, 9 horas de sol por dia, porque eu tô deixando em cima do muro. Plantas, Sweet Eva, vou mostrar uma outra, que ela tá pegando menos sol. Sweet Eva, gente, ó, tem outra aqui, ó. É uma planta que... Essa aqui também é bem estressada, porque o vaso é pequeno. É uma planta que é muito sensível a qualquer produto aplicado em rega, tá? Ou até pulverizado, ela também não é muito fã. Produtos assim que ela não tá, não é um sulfato de cobre, mas veneno, até o enxofre, eu achei que ela sentiu bastante. Cai muita folha, mas cai muita folha, você não tem noção, parece que vai morrer. E acontece, viu, ó, aqui já com menos sol, menos estresse. Acontece de perder muito, é meio chato isso. Mas olha só a beleza dessa planta quando ela tá com menos sol. Só que tá vendo que ela é bem mais molinha, ó. Olha que planta linda, né? Adoro Sweet Eva. Acho maravilhosa. A sétima que eu vou deixar para vocês hoje é a Mini Paraguaiense. Ó, ela é bem miudinha também, ó. Uma planta um pouco mais difícil de achar. Acho ela
tão linda essa planta, gente. E ela é assim, ó, não muda muito. Não é uma planta de crescimento muito vigoroso. Talvez se eu trocar ela de vaso, né? Renovar o substrato, ela cresça mais, né? Quer ver que ela tem eu tenho um vaso aqui que eu plantei uma muda dela faz pouco tempo, ó. Acho essa planta linda, gosto dela, de fácil cultivo no tempo. Também eu já vi o nome dela como Celeste, caso de repente não apareça como mini paraguaiense. Ó, aqui ela já tá menos estressada, olha que gracinha. Ela é meio acinzentada, tá vendo? Ela tem esse crescimento mais deitadinho. Acho isso muito fofinho. A proliferação dela aqui, no meu caso, eu fiz por estaquia, tá? Eu não tentei por folha. Eu achei mais fácil por estaquia. Daí ela brotou embaixo, tá vendo, ó? Por isso eu acho ela prolífica nesse sentido. Você faz a estaquia e ela vai ficando cheinha assim. Olha que graça. Muito fofa essa planta de fácil cultivo. Eu não tive problema com ela nenhum até hoje. Tava suculenta que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó, que eu tô achando muito prolífica. Essa daqui, gente, eu cultivo ela, é a Grenovia dodrendalis. Eu vou deixar na tela. Olha que gracinha, gente. Não tem, deve estar um ano comigo. Eu vou olhar direitinho se eu tiver a data ali de quando ela chegou. E olha como é que ela multiplica sozinha. Olha que fofinha que ela é, gente. Eu tô encantada com essa planta. Eu não fiz nada. Deixo ela. Quando ela chegou, eu deixei ela num local mais protegidinho. Ela não pegava sol muito quente. Agora que ela já tá maior, eu deixo ela pegar o sol até umas 2 horas da tarde. Sabe, gente, meu sol aqui é ameno. A temperatura aqui também é amena. Não é um local quente. A temperatura anual é 28 graus. A média anual, né? Claro que a gente chega a 30 e poucos graus, mas não chega a 40, né? E aqui não é abafado, aqui na minha casa é sempre muito fresco, muito ventilado, né? É importante esses detalhes. Locais abafados não são bons para cultivar plantas em geral. Plantinha gosta de locais fresquinhos, né? Eu pelo menos tenho essa sensação. E as suculentas também gostam, né? Elas não gostam do excesso de umidade, mas locais frescos, sem calor excessivo, tudo isso as plantas agradecem. Não tem aqui a data de quando chegou. Então, eu estou cultivando no tempo, sem proteção nenhuma, tá? Uma suculenta pequenininha e que eu acho prolífica é a Tinkerbell. Essa plantinha, gente, ó, ela fica com esse formato bem gracinha. Ela tava num mini vaso. Eu resolvi passar ela pra cá. Tinha uma roseta aqui que eu cortei pra fazer muda. Eu morro de dó de fazer isso, tá? Mas é pra uma boa causa. Aí eu coloquei, ó. Já tá brotando. Ai, que gracinha. Eu amo esta planta. Recentemente eu vi num álbum, acho que foi da Isabel mesmo, tá, gente? E é uma planta linda, linda, olha. Eu acho super fácil o cultivo, nunca me deu problema. E é miudinha, olha que fofura. Vale a pena cultivar, gente. Eu preciso fazer mais mudas, é que eu tenho dó de cortar. Mas eu preciso fazer mais mudas dela, porque eu amo essa planta. E eu morro de medo de perder. Ai, que fofa. E é prolífica porque agora, gente, chega nessa época da primavera, ela vai começar uma intensa brotação embaixo. E aí ela forma as colônias, ó, tá vendo, ó? Já começou uma brotaçãozinha ali que eu nem tinha reparado. Tem uma ali nova, ó. É muito fofa essa planta, gente. Vale a pena vocês procurarem, porque é uma mini suculenta muito linda. É um crescimento até que bom, né? E pra mim ela chegou com 3 cabeças.
Adoro, gente. Linda planta. A última que eu vou mostrar para vocês, faz tempo que eu não mostro esse vaso aqui, é a Moena microcálix. Essa daqui tá comigo desde 2021, agosto. Então, ela já pegou uma temporada de chuvas o ano passado, mas eu deixava ela mais protegida, eu deixava ela ali, ó, naquela prateleira, né? Agora ela tá mais no tempo. Já pegou bastante chuva, e aí a roseta dela engordou, tá vendo, ó? Antes a roseta dela era mais miudinha, ó. Agora ela já tá mais gordinha, olha só. O que eu fiz com essa planta? Esses galhos que estavam mais pendentes assim, eu cortei e plantei a estaquia por estaquia, né? Ela se reproduziu muito rápido por brotação espontânea no caule. Essa brotação dela que eu gostei muito e que encheu o vaso. Aí depois que ela encheu, ela estava numa latinha bem desse tamanho aqui, ó, dessa latinha do gatinho. E aí ela encheu bastante o vaso e eu peguei e retirei essas mudas que estavam assim pendentes e comecei a fazer novas mudas para mim. Aí o que aconteceu? Algumas demoraram, perderam folha. E outras já engrenaram e foram embora, cresceram. Perder a estaquia, eu não perdi nenhuma. Mas eu achei, assim, engraçado que algumas sentiram mais que outras. Essa aqui é uma planta que precisa, então, na hora da estaquia, observar bem, né? Mas ela se reproduz mesmo e que enche sozinho o vaso por brotação espontânea no caule. Por isso eu acho ela muito prolífica, tá? Eu tenho só esse vaso aqui, acho lindo. Acho uma suculenta maravilhosa, gente. Olha que coisa mais rica, né? E para mim até agora foi de fácil cultivo. Para ilustrar o que eu tô falando para vocês, ó, esses três aqui, ó, 1, 2, 3, são cabeças que eu tirei da microcálix e que foram de vento em polpa nesse mini vaso aqui, ó. Tá vendo que eles ficaram bonitinhos? Agora, esse aqui... eu tô falando de dois, né? Ó. Eu fui fazer... Ó, tá vendo que ficou peladinho o tronco? Esse também, ó, perdeu embaixo. Ele tava igualzinho aquele lá, cheinho. E aí ele perdeu um monte de folha embaixo, ó. Tá vendo? Ficou meio estranho. Agora que começou uma brotação nova. Então, eu não sei o que aconteceu nessas 3 estaquinhas aqui, ó. Mas agora recuperou, tá? Bom, gente, essa era a seleção de suculentas que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Vou mostrar aqui meus cachorrinhos. E até o próximo vídeo. Tchau! Não esqueça de comentar se gostou da seleção, tá bom? Um grande beijo. Você tá com preguiça? Você tá com preguiça, é? Por que você tá com preguiça hoje? Por que você tá deitado aí? Hein? Ai, que preguiça gostosa. Eu acho tão fofinho, tão fofinho. Já tá na hora de passear, Bora, fala, já? já. Bora? É quase. Bora, Zé. É isso que eu achava que é. Hein? Deixa eu ver. Calma, um pouco.